Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui diante da presença do Senhor para juntos adorarmos o seu santo nome. Vamos glorificar o Senhor. Vamos dizer que Ele é santo, que Ele é digno de toda a honra e glória. Pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado. Ele tem nos protegido. Ele tem nos guardado no meio de tanta dificuldade. Eu e você somos convidados a entrar em sua presença e adorá-lo. Não só vamos adorar só nós, mas os santos, os anjos do Senhor, vão adorar conosco nesta noite. Mas antes, eu quero orar junto com você, fazer um tempo de oração, um momento de oração, porque há tantas pessoas que estão aí acometidas aí desse vírus e que estão nas UTIs, que estão de alguma forma nos hospitais, estão com muito medo dentro das suas casas, medo de perder os seus entes queridos, e isso eu sei que não é fácil, mas o consolo do Senhor é o suficiente para todos nós. Então nós podemos sim clamar ao Senhor para que Ele venha e Ele coloque o seu manto sobre cada vida, sobre cada pessoa, para que ele seja não é consolado só, que ele seja fortalecido no Senhor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua santa presença nesta noite. Amém. Somos gratos ao Senhor, porque é o Senhor quem nos dá essa oportunidade de nós entrarmos na presença do Senhor, de nos reunir para cultuar e bendizer o teu santo nome. Mas também queremos, ó Deus, como a tua palavra nos ensina, que nós devemos orar uns pelos outros e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tantos dos nossos irmãos estão aí, Senhor, sendo afligidos por este vírus, sendo afligidos de alguma maneira, Senhor, seja, Senhor, ó Deus amado, apenas por sintomas, ou seja, Senhor, por hospitalização, ou seja, na UTI, ou seja, entubado, meu Senhor. Nós sabemos que tudo podemos, ó Deus amado, na oração, Pai amado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E não é que somos justos por nós mesmos, mas o Senhor nos justifica pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós oramos agora, Senhor. Estende a tua mão sobre os hospitais. Estende a tua mão sobre as UTIs. Estende a tua mão sobre os lares. Estende a tua mão sobre aquele que recebeu a notícia de que está com este vírus. Em nome de Jesus, nós pedimos que os teus anjos venham colher a nossa oração nesta noite, neste lugar, e derramar sobre cada lar, sobre cada família, derramar, Senhor, sobre cada hospital, sobre cada UTI, Pai. Nós oramos, ó Deus, especificamente pela vida da Sueli, Deus que está na UTI, meu Deus, entubada. Eu sei que o Senhor pode operar um milagre na vida dela, Pai. Eu sei que o Senhor pode, Senhor, glorificar o teu nome na vida da Sueli, Senhor amado. Por isso nós invocamos o teu nome. Queremos desde já repreender todas as hostes do mal que estão nas regiões celestiais do Brasil, para tentar trazer o mal, para tentar trazer, Senhor, a miséria e a discórdia e o caos no nosso país. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Declaramos a soberania do Senhor. Como o Senhor, ó Deus, o líder dessa nação tem dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Brasil está sendo liberto, meu Senhor. Oh Deus, está sendo liberto, Senhor, de uma ideologia destrutiva, Senhor. Mas nós, como igreja, Senhor, ó Deus, temos uma força muito maior do que qualquer força neste mundo, porque nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, e quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo descansa, Pai. Então nós te louvamos, Pai querido. Ah, Deus, abençoamos cada lar que está conosco nesta noite. Cada lar, cada vida que assistir, meu Deus, este vídeo, seja tocado pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Pregando a palavra de Deus.
louvor, ele tá sendo tão atual, né? Demais. Nos dias de hoje. E aqui, essa parte que diz, os campos brancos estão. Quando diz assim, olha... São dias de grande colheita. Ontem eu estava, depois de ter escutado algumas pregações, eu estava zapeando no YouTube, e o que a gente tem visto muito ao longo desses dias são profecias e mais profecias, pessoas dizendo, anunciando situações ainda piores e tudo mais. E quando eu comecei a escutar uma dessas profecias, o pastor lá, quem estava profetizando, disse: olha, tem muitas pessoas que zombaram de mim, que zombaram do meu nome, muitas pessoas que me entristeceram, e estas pessoas estão sendo levadas. As pessoas que me afrontaram, estas pessoas estão sendo levadas. Quando eu comecei a escutar essa profecia, na mesma hora eu tirei. Porque não é correto, não é justo a gente achar que nós permanecemos vivos aqui porque nós somos alguma coisa. Melhor que o outro. Porque somos melhores do que os outros. Isso não é certo, isso não é correto. E se você tem se empenhado em escutar pregações como estas, saiba que são profecias que estão vindo de homens e não de Deus. Porque para mim, o que está acontecendo nos dias de hoje é que muitas pessoas estão sendo levadas, mas elas estão sendo levadas porque a casa delas já está pronta nos céus. Amém, Jesus. Estas pessoas são estas aqui, olha, que diz que os campos estão brancos. Muitas pessoas estão indo porque elas estavam no momento delas irem para o Senhor. Então não vamos imaginar isso e imaginar que quem fica é a pessoa boa e que quem vai é a pessoa ruim. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque o ficar é a misericórdia de Deus. O ficar é a misericórdia de Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Aleluia, glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar
Deus, Santo aleluia. Deus, Vem aleluia. com a tua glória, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Obrigada, Deus. Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada. Nasci do teu lado rasgado, jorrou água e sangue por mim. O mais alto preço já
Esperamos a tua volta, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esperamos a tua volta, Santo dos Santos. Meu Aleluia. amado vem Aleluia. sobre as nuvens, exaltado reinará para sempre e sempre sobre o trono. O Cordeiro, que foi morto, mas venceu. Foi por mim, 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 foi por ti, foi por ti, foi por ti, foi por mim, meu amado vem sobre as nuvens, sobre as nuvens, exaltado reinará para sempre e sempre sobre o trono. Que foi morto, mas venceu. Foi por mim, foi por mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, só tu és santo. E nós somos bem-aventurados por termos essa oportunidade de pertencer ao Senhor Jesus. Temos a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Tudo isso porque Ele fez esse sacrifício por nós. Se não fosse o Senhor Deus, o nosso Pai, ter vencido o medo, ter vencido muitas vezes o pavor que Ele sentiu antes de ir para o Calvário, nós não estaríamos aqui. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a porta. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor não se acovardou. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor foi até o fim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse Glória a louvor não Deus. dá vontade de parar de cantar, né? Aleluia. 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 Louvado seja Aleluia, Deus. glória a Deus. Só o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra e glória. Aleluia. Bendito é o Glória a Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oi, calabachuri, andalabacuri. O meu cunhado aqui me arrumou, me deu um Porco. corpo. É bom mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Pode levantar, Rabi. Não, tá bom assim. Tá bom? Bom, diante desse momento tão precioso que nós tivemos aqui, né? Amém. De sabermos que a presença do Senhor, que é tão importante, está neste lugar. Aleluia. Tudo fica mais fácil, né? Até pregar fica, porque a gente sabe que
Não depende de nós, mas depende do Senhor. E basta a gente se dispor para ser usados como canal de bênção para outras vidas, que o Espírito Santo faz o resto. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então vamos ler 1 João, capítulo 4. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. E é assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. E aí eu quero passar agora para o verso 12, no mesmo capítulo. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco e que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E aí vamos para o verso 20. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Glória a Deus. Mãe, pode fechar a porta ali, porque estão bem tão gelado. Mesmo. Então vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai. O Senhor é tão precioso, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não existe palavras para expressar verdadeiramente, Senhor, como é bom ter a Tua presença aqui conosco, Oh, glória Senhor. a Deus, aleluia. Jesus. Não existem palavras para expressar, Senhor, a gratidão do nosso coração, Sim, de termos, Senhor ó Deus, Jesus. os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais abertos para conseguir enxergar o Senhor e conseguir escutar a Tua voz, Senhor. Somos ovelhas e temos um pastor, e temos um bom pastor que Amém, cuida de Jesus. nós, que nos ama, ó Deus, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Amém. Jesus. Eu peço, Senhor, que venha falar conosco nesta noite, que as palavras que forem ditas aqui sejam, Senhor, ditas através do Teu Espírito. Sim, Que nada Senhor. seja de mim, Senhor, mas que a Tua glória, Senhor, possa ser revelada através da Tua Sim, palavra, Pai. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É tremendo, né? Tremendo quando a gente começa a aprender algumas coisas de Deus, que parece que elas começam a ter um outro significado, um outro sentido para nós, né? Quando a gente começa a entender melhor o sacrifício que Jesus fez na cruz, o que cada coisa que ele fez aqui na terra significou, qual o recado que ele estava tentando mandar pra gente, faz a gente ter parece que em outra atmosfera. Cada coisinha que Deus faz, que Deus fala, a gente entende dessa outra maneira e é tremendo demais. E hoje eu li essa palavra aqui com vocês. De primeiro aqui, quando diz para pôr à prova essas pessoas, né? Ele começa dizendo, olha, meus queridos amigos, não acreditem todos que dizem que tem o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas. E aí eu fiquei pensando o que seria colocar à prova essas pessoas. Então vamos deixar de lado colocar à prova essas pessoas e vamos colocar à prova nós mesmos. Que professamos o nome de Deus, que professamos que temos um Deus, que servimos a Jesus, né? Que quando a gente chega no trabalho, as pessoas sabem que nós somos cristãos, pelo menos de dizer, olha, fulano diz que é crente. Quando nós estamos na nossa vizinhança,
As pessoas sabem que nós professamos um nome que é o nome de Jesus. Pelo menos de dizer, fulano diz que é crente, que é cristão, que serve a Deus. E tantos outros meios que nós vivemos, os meios dos nossos amigos, de familiares, que as pessoas sabem que nós professamos um nome, dizemos que nós somos servos de Deus. E aí, chegando aqui mais um pouquinho lá na parte do versículo 12, que diz, né, que nunca ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco. E aí lá no versículo 20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Então nós temos vivido um evangelho em que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu tenho um relacionamento ali afiado com Deus, lado a lado com Deus, que a gente é unha e carne, que a gente é, amigão. Só que as minhas atitudes e as minhas ações me reprovam nisso. Me reprovam nas minhas palavras, porque eu demonstro uma outra coisa. Eu demonstro a falta de amor, eu demonstro a falta de afeto, eu demonstro a falta de empatia, eu demonstro a falta de obediência, eu demonstro a falta de submissão aos meus líderes. Eu começo a demonstrar um monte de facetas, de coisas que são características de filho do diabo. Eu começo a demonstrar essas características e não as características de quem eu digo que é meu Pai, de quem eu digo que é meu Deus, que eu sou alinhado com Ele. Eu demonstro através do quê? Dos meus frutos. De que eu não tenho a Deus. Eu digo que eu tenho, mas eu não tenho. Eu apenas troquei a minha religião porque racionalmente eu olhei e disse, olha, essa religião pode trazer para mim maior benefício do que a outra religião que eu tinha. Mas verdadeiramente não houve dentro de mim uma transformação tal, essa metanoia, que fez com que eu, Raabe, olhasse para essas escrituras e começasse a ler as escrituras, e não somente ler, mas ouvir, e falar com Deus, e começar, então, isso mudar coisas em mim, transformar coisas em mim. Porque muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente vê, é assim, eu falo que eu sou de Deus, mas eu não vivo com Deus. Eu não tenho eu não tenho uma intimidade com Deus. É a mesma coisa de um casal que vive debaixo do mesmo teto, mas que não se conversa. Que vive dentro do mesmo teto, mas compartilha apenas o teto, porque cada um vive a sua vida. Então, geralmente um casal como esse, eles não vão partilhar das mesmas ideias, dos mesmos desejos. Cada um vai ter uma ideia, vai ter um desejo, vai ter um plano, vai ter um sonho. Então a mulher tem um plano, a mulher tem um sonho, o marido tem um sonho, tem um plano, mas que não tem nada a ver. O que eles partilham? Eles partilham de um mesmo teto, mas eles não são unidos. E geralmente quando um casal é assim, você vê logo de cara. As pessoas podem até tentar fazer de conta que tá tudo certo, mas um pouquinho que você começa a ver o casal, você percebe. Peraí, não tem alinhamento. Não tem alinhamento, eles não estão falando a mesma língua. Já fica descarado isso. A mesma coisa é a gente com Deus. A gente diz, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor, eu sirvo o Senhor. Mas um pouquinho que as pessoas começam a conviver com a gente, diz, mas tá desalinhado. Tá desalinhado isso. E o que faz com que eu e você, depois que nós temos essa visão clara de que nós precisamos de Deus, porque todo aquele que se achega a Deus, todo aquele que um dia, um momento chega e diz, eu quero Jesus, é porque naquele momento ele teve os seus olhos abertos para enxergar a condição dele. Todo aquele que chega para Jesus, ele chegou nesse
esse momento, ele viu a condição dele. Eu sou pobre, cego e nu. Então eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus para me guiar. Eu preciso de Deus para me tirar dessa vida de pecado, de vícios. Eu preciso de Deus. Só que ao longo do tempo, essa pessoa, ela precisa de algo. Já no princípio, ela precisa fazer questão da presença de Deus na vida dela. Ela precisa considerar de fato que Jesus é alguém que eu tenho que me relacionar. Ela precisa considerar isso. O que as pessoas fazem é, eu vou na igreja e o pastor ou quem estiver lá na frente vive a vida dele com Deus e de vez em quando vem aqui e diz para mim algumas coisas que aquecem meu coração e eu fico melhor. É como se eu vou num centro de espírita e tomo um passe. Tem gente que acaba sendo assim na igreja. Vai na igreja, o pastor disse uma palavrinha bonita, nossa, tá ótimo. E muitas vezes criam até uma dependência física de estar na igreja o tempo todo, porque se for por ela sozinha, ela não consegue andar no caminho. E todas essas pessoas, elas precisam de uma coisa, as pessoas que estão vivendo debaixo do mesmo teto com Deus, mas que não partilham das mesmas ideias, não partilham dos mesmos sonhos, elas precisam de algo, elas precisam de ter temor do Senhor. E a gente só tem temor quando a gente conhece, quando a gente considera. Temor é respeito, um respeito profundo. E eu só tenho respeito e um respeito profundo por alguém que eu considero, por alguém que eu quero na minha vida, por alguém que é importante para mim. Então, um pai, uma mãe, a gente tem respeito por eles, porque nós os consideramos, porque eles são importantes nas nossas vidas. Então, o que eles falam pra gente tem um peso. Por quê? Porque são nossos pais, porque nós os amamos, porque eles nos amam. A mesma coisa quando nós vivemos um relacionamento verdadeiro entre marido e mulher, que a gente considera o outro, considera a opinião do outro, a gente se importa com o outro. Por quê? Porque nós amamos ao outro e o outro ama a gente. Então, o amor que nós temos um com o outro é que gera essa consideração. Então, eu não vou fazer algo contra o outro, porque eu considero o outro. Então, eu estava vendo aqui o significado de respeito. É um sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência, respeito, expressão de obediência diante de algo ou alguém, acatamento, submissão, respeito. Então, o que adianta eu dizer que eu sou submissa a Deus? Falei hoje de manhã em casa isso. Que adianta eu dizer que eu sou submissa a Deus, mas eu não sou submissa ao meu esposo? Então eu não sou submissa a Deus. Estou provando, né? A gente começa a provar as nossas atitudes. O que adianta eu dizer de que eu amo o meu próximo, mas eu tendo a possibilidade de fazer algo por ele, quando ele está passando por algo, eu não faço? Então, eu não amo a Deus, porque se eu amasse, eu estaria fazendo algo. O que adianta eu dizer que eu respeito a Deus, mas se eu não respeito aquele que está acima de mim, ao meu patrão, ao meu governo? O que adianta? Então a gente começa a peneirar as atitudes e ver. Poxa, essa pessoa, ela tá em Deus ou ela não tá em Deus? Eu estou em Deus ou não estou em Deus? Porque as minhas atitudes não demonstram que eu estou nele e ele está em mim. A palavra de Deus diz, né? Se as minhas palavras estiverem em mim, né? Em vós. As palavras de Deus, a palavra de Deus, aquilo que ele é, tem que estar em mim. Para que eu, então, possa produzir frutos de justiça. Possa produzir algo de bom. Que quando meu vizinho olhar para minha casa, disser, olha, aquele é servo de Deus. Mas não porque eu digo que eu sou,
mas porque as minhas ações demonstram que eu sou serva de Deus. Quando alguém passa pela minha casa, escuta gritaria, briga, vai dizer é servo de Deus? Não. Então, não é quem está me vendo aqui pela internet, porque quem está me vendo pela internet vê só eu no meu lado bom. Mas é quem vive comigo, o meu vizinho, com quem eu trabalho, com quem eu convivo, meu esposo, os meus filhos, é que podem dizer, olha, a Raabe, ela está produzindo frutos que declaram que Deus está nela, ou ela está produzindo frutos que declaram o contrário. Eu não estou dizendo, gente, que a gente vive na perfeição e que você tenha que viver na perfeição, mas você não pode pensar assim, Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, então fica por isso mesmo. Para que Deus me aceite, para que Deus me ame, eu não preciso ser perfeito. Mas não é assim que funcionam as coisas. A gente estava falando esses dias em casa sobre essa questão de quando Jesus ainda não tinha vindo. Então, o que a salvação ela era por guardar a lei. Então era tudo mais difícil, mas a gente pensa, era e não é. Porque agora eu tenho a liberdade de escolher fazer o bem ou não fazer. Jesus, ele tirou o fazer a justiça dos homens e pegou para ele. Ele é a justiça. Então não adianta a gente esperar, né? Esperar muitas vezes justiça do homem e ficar frustrado com Deus. A gente tem que esperar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. E justamente porque a justiça de Deus é perfeita, justamente por isso, é que ele veio com a graça dele sobre nós e nos deu a oportunidade de servi-lo porque nós o amamos, porque nós o consideramos, respeitamos, tememos a Deus. É por isso que nós temos que estar com o Senhor. Essa semana nós estamos numa pregação que falava sobre Davi e sobre o rei Saul. Que o rei Saul, ele não se importava com a arca, ele não se importou. A arca ficou lá na cidade 20 anos. Kiriat Jearim, não é isso? Ficou 20 anos lá e Saul nem quis saber. E a arca do Senhor significava a presença de Deus. E ele não quis saber. Saul, ele considerava Deus, considerava a presença de Deus? Não. Ele seguia porque causava para ele alguns benefícios. Quando ele ia para a guerra, perguntava para o sacerdote dizia, vocês vão vencer, vocês não vão vencer. Eu estou com vocês ou não estou com vocês? Era o benefício que Saul tinha. Só que no momento em que Saul esteve ali, sozinho, esperando Samuel, ele tentou com a própria mão dele fazer. Por quê? Por que ele tentou com a própria mão fazer lá o sacrifício, tudo resolvido? Porque ele não considerava a Deus, porque se ele considerasse a Deus, ele iria esperar o tempo, o prazo. Ele não respeitava, ele não temia a Deus. Saul não tinha isso. Já Davi era diferente. E é por isso que Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Porque não era porque Davi era perfeito, porque a gente sabe que não era perfeito. Tanto é que está na Bíblia, foi colocado aqui de propósito para saber que Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos, mas Ele espera que eu e você tenhamos um coração disposto a amar o Senhor, acima de tudo, acima de todas as coisas. Que eu e você, quando vamos fazer algo que vai contra a natureza de Cristo, nós paremos e falemos, olha, não vou fazer. Por quê? Porque vai contra o que Deus espera de mim. Para que eu e você tenhamos um coração que quando a gente olhe num momento de revidar contra aquela pessoa que está fazendo mal contra nós, a gente tenha a oportunidade nas nossas mãos de se vingar, assim como Davi teve a oportunidade nas mãos dele de ir lá e matar Saul. Deus entregou ali na mão dele e ele não matou.
sabia que Deus esperava dele outra coisa. Glória a Deus. Então é nesse momento em que a gente vê, eu considero quem eu considero na minha vida, eu considero a Deus, ou eu considero a mim mesmo. Considero os meus desejos mesmos, sabe? Quando diz assim, né, que amar o outro, né, como a mim mesmo. Gente, se tem alguém que a gente ame mais do que a nós mesmos, não existe. E Jesus, ele quer que a gente faça isso, que a gente ame o outro como a gente. Ou seja, o critério de Deus, ele é sempre muito elevado. Ele é sempre muito elevado. Mas se ele nos colocou isso, é porque é possível no Espírito Santo de Deus. É possível olhando para Jesus sempre. Muitas vezes eu vou ter atitudes que estão fora do que eu sinto, mas eu faço. Eu vou perdoar mesmo não tendo nenhum desejo de perdoar aquela pessoa. Eu vou abençoar mesmo tendo desejo muitas vezes de não fazer. Porque eu sei que é muito mais importante do que Deus pensa de mim, do que eu resolver a situação aqui, do que eu conseguir me vingar aqui, do que eu conseguir resolver o meu problema aqui. Eu falei essa semana sobre a questão da submissão, que eu falei 2 vezes na minha vida. Eu entendi na minha cabeça que eu estava indo pelo caminho certo, nas atitudes certas. Eu poderia até ter, só que a minha atitude não era a atitude correta. A atitude muitas vezes de insubmissão, de querer ditar as regras na minha casa, de dizer como é que minha casa tem que ser, de que maneira que a minha casa tem que ser dirigida. E por conta disso, Deus não me abençoou no meu propósito. Ele só me abençoou quando eu entendi qual era o meu papel. E me submeti à autoridade do meu marido. Deus só resolveu o meu problema quando eu entendi que o meu papel é me submeter. O meu papel não é o papel do Espírito Santo de Deus. O meu papel é me submeter e confiar de que o Espírito Santo de Deus é aquele que faz, é aquele que trabalha, né? Ele trabalha para quem neles confia, né? Caminha contigo de noite ou de dia. Amém, Jesus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E que eu e você, porque o consideramos, obedecemos a Ele. Porque respeitamos, porque temos a presença de Deus como algo precioso nas nossas vidas. Nós nos submetemos a Deus, ao senhorio de Deus, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nas pequenas decisões. Do não mentir quando eu tenho a oportunidade de fazer, porque eu me lembro que tem alguém que não gosta que eu faça isso, que é o Senhor Jesus. Né? Então, quando eu lembro, assim, é tremendo isso, porque é como se a gente andasse com Jesus do nosso lado o tempo todo. E a gente, no momento em que a gente vai fazer alguma coisa, assim, a gente fala, ai, o Espírito Santo não gosta. Né? É como se realmente existisse uma pessoa aqui do nosso lado, e tem. Então, a pessoa que considera a Deus é desse jeito. É desse jeito. É como se tivesse alguém do lado ali, ó. Sabe por que eu considero a Deus? Porque eu sei que Ele é a única solução para a minha vida. Eu considero a Deus porque Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é aquele que me liga ao céu. Aleluia. Então, por eu entender isso, para que eu vou tentar sair disso e ir para fazer outra coisa? Se eu encontrei algo precioso, o mais importante de tudo, que foi o Senhor Jesus. Aleluia. É como aquela parábola, né, que diz que o homem achou aquele terreno com aquela pedra preciosa. Então ele vendeu tudo que ele tinha para poder comprar, porque ele sabia que ali era algo muito precioso. Então muitas vezes alguém pode estar achando você muito doido, você muito louco, porque você está abrindo mão de tantas coisas que são tão importantes para o mundo.
pessoas estão achando que você é doido porque você não tem tido atitudes que as pessoas entendem como justas. Não, você tem dever de fazer justiça, pode fazer, porque você tem o dever. Não, pisou na sua bola, você pode fazer. E aí você não faz, a pessoa fazer, mas é um doido. Não é um doido, não é doido por Jesus. Porque eu considero Jesus, eu não faço. Porque eu considero Jesus, eu tento o tempo todo e contra a minha natureza pecaminosa, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, meu amado. Se você tem olhado as tuas atitudes, você faça então uma reflexão nesta noite. E comece a pensar, será que eu tenho refletido a glória de Deus na minha vida? Será que realmente eu tenho mostrado a Deus o quanto Ele é importante para mim? Será que realmente eu tenho considerado a presença de Deus na minha vida? Né? Será que os meus frutos, quais têm sido os meus frutos? Então eu tenho tido frutos de justiça, eu tenho tido os frutos que são frutos da carne mesmo. Então se eu tenho tido frutos da carne, peraí, vamos parar agora. Volta aonde você caiu, se arrependa e continue na caminhada com Jesus. Porque Ele tem muito, muito para nos dar da sua presença, da sua glória. Ele tem muito para nos revelar. Preciosidades tamanhas que somente aquele que considera Jesus pode receber. Amém. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Por uns momentos, enquanto eu estava aqui pregando, fugia assim o que eu tinha muito claro na minha mente. Mas eu espero que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer para você nessa noite. Amém. Seja como Davi, não como Saul. Tenha um coração sedento da presença de Deus. E se você está pensando aí, mas como que eu faço? Realmente as minhas atitudes têm sido atitudes que negam o nome de Jesus, mas eu quero fazer diferente. Aleluia. Então, meu amado, faça essa oração comigo. Senhor querido, um dia eu levantei as mãos e disse que eu queria o Senhor na minha vida. Mas eu não tenho conseguido caminhar no caminho que o Senhor trilhou para mim. Os meus impulsos, os meus desejos têm sido mais fortes do que o meu desejo de andar contigo. Me perdoa. Espírito Santo, o Senhor mora aqui dentro de mim. O Senhor é aquele que me ajuda, que me constrange. Eu quero seguir o teu caminho, Senhor. Eu quero considerar a tua presença na minha vida de maneira tal Amém, Jesus. a negar os meus desejos, Senhor. Me dá uma chance, me dá a oportunidade de demonstrar o quanto que eu te amo e o quanto que o Senhor é precioso, Senhor. Ah, Jesus, escuta a oração do teu filho e da tua filha nesta noite. Amém, Senhor. A palavra do Senhor diz, ó Pai, que o Senhor não despreza um coração Aleluia. contrito, Senhor. Um coração quebrantado, Senhor. A palavra do Senhor nos garante que o Senhor está com aqueles que te buscam, Aleluia. Senhor. Aleluia. É a palavra do Senhor, Pai. Não é a nossa palavra, não foi escrita por um homem, Senhor. Ó Deus querido, com as suas ideias, Senhor. Não, veio de ti, veio do teu Espírito, Senhor. Aleluia. Ó Pai querido, o Senhor mesmo disse, Senhor, na tua palavra. Então, por acreditarmos e crermos na tua palavra, nós sabemos, ó Deus querido, que o Senhor Sim, está meu Pai. com estas pessoas que hoje confessam a ti, que não conseguiram até Em nome aqui, de mas que Jesus. querem continuar servindo o teu nome, que não desistem, Senhor querido, da tua glória, que não desistem da tua presença, que não abrem mão, Senhor, de viver contigo, Senhor. Sim, Afasta, Senhor. Senhor, destas pessoas, Senhor. Ó Deus, aquilo que está fazendo mal, que está influenciando essas pessoas nome a de agirem de Jesus. modo a negar o teu nome, Senhor. Tira ela deste meio, Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, perto dessa pessoa, pessoas que
te amam, pessoas que te servem, Senhor, para que através, Senhor, da influência dessas pessoas, ela seja ajudada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, afasta dela, Senhor, ó Deus querido, todo medo, Pai, afasta dela, Senhor, ó Deus, toda a falta de fé, Senhor, afasta dela, Senhor, todo o orgulho, Senhor, toda a soberba, Senhor, em nome de Jesus, e que essa pessoa possa se render, que eu possa me render a cada dia ao Senhor, Pai, para que o Teu Espírito possa trabalhar em mim, Amém, Pai, amém. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês sabem o mais maravilhoso de tudo, de Deus na nossa vida, sabe o que é? Não importa como a palavra está aqui, é como ela sai. Não importa como a água vem, ela passa pelo filtro e como ela chega até nós. E a gente vê o seguinte, a Rabi até disse aqui que ela tinha coisas, não sabia se tinha conseguido passar. Eu posso dizer para você que a água saiu claríssima. Amém, Jesus. Amém. Claríssima. Amém. Só não Glória a Deus. entende quem não tem o Espírito de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus vê nesta palavra uma palavra poderosa. Eu quero falar para você o seguinte. Se você considera que essa palavra falou com você e que ela moveu o seu coração e que você ama o seu irmão e sabe que ele também necessita ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo. Compartilha esse vídeo com o seu irmão. Certamente ele vai ser abençoado. Como é que a Bíblia chegou até as pessoas? Porque ela foi sendo distribuída. E a palavra boa, a palavra que vem de Deus, ela precisa ser distribuída. Não Amém. tome só para si, mas espalhe a palavra do Senhor. Você pode, às vezes, não pregar, mas você pode compartilhar. Você está servindo aos propósitos de Deus. Então, guarda isso no seu coração. Amém? Que Deus Amém. possa te abençoar nesta noite. Um culto maravilhoso desse, sabe? Nós cantamos um hino aqui, que disse assim, quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar. Olha, se realmente a gente pisou no Santo do Santo, a gente não sabe viver em outro lugar, mas tem muita gente que está vivendo em outros lugares e diz que pisou no Santo do Santo. Mas quem pisou, quem chegou na presença de Deus, não sabe estar em outro lugar. Se você está buscando outro lugar que não é a presença de Deus, abre o seu olho. Ainda é tempo, viu? Jesus está às portas, mas Amém, ainda é Jesus. tempo. Ainda é tempo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook. Vamos também colocar ele no nosso canal do YouTube. Lá no canal do YouTube nós temos lá quase 200 vídeos lá. Então você pode, ali tem N pregações, ministrações, e que você pode assistir e compartilhar com seus amigos. Faça isso. Dá lá um positivo que você viu. Dá lá, inscreva-se também no nosso canal. E que Deus certamente vai te abençoar, porque você está divulgando a palavra de Deus. Que Deus possa te dar uma noite abençoadíssima. Nós estaremos de volta na sexta-feira, às 20 horas, porque nós temos o nosso culto em casa, terça e sexta-feira, às 20 horas. Então, até lá. Deus te abençoe. Amém. Amém.